Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Benigno Rocha e hoje nós vamos entender por que é que nós ficamos doentes. Ou seja, vamos trabalhar os conceitos da origem das doenças. E aí, pessoal, o que nós vamos entender aqui? Os conceitos da unicausalidade, os conceitos da multicausalidade e o terceiro que são os determinantes sociais das doenças. Então sejam bem-vindos, vamos lá para a aula. Não se esqueça de se inscrever, dar um like, tá? E comentar. Vamos lá. Então, uma coisa que nós temos que entender é por que é que nós ficamos doentes, né? Então, são várias causas, vários motivos, várias razões, né, que nos levam a ficar doente. Mas enquanto profissionais da saúde, nós temos que ter esse entendimento para que nós não possamos ficar alheios às coisas que ocorrem ao nosso redor, principalmente com as pessoas que estão ficando doentes. Então, a primeira coisa que nós temos que entender é a epidemiologia ela tem um princípio básico, uma premissa básica, que ela fala o seguinte, que nenhuma doença, nenhum agravo à saúde ocorre na população por acaso, né? Então, se a gente tentar entender isso, a gente vai pensar o seguinte, por que tal pessoa ficou doente? Tem algum motivo. Ela entrou em contato com outra pessoa doente, ela tem algum problema genético, algum hábito dela fez ficar doente, qual consequência que ela se expôs que fez ela ficar doente? E é isso que nós temos que entender. Então, uma coisa que nós temos que entender também é que essa pergunta, desde quando o ser humano ele passou a pensar, ele começou também a pensar por que é que ficava doente. Por quê? Porque uma das coisas que nos fazem fazer essa pergunta é, se eu sei por que eu estou doente, automaticamente eu vou evitar ficar doente, porque eu vou tentar organizar alguma coisa para evitar que eu fique doente. Então, por isso que nós temos que entender por que nós ficamos doentes. Então, historicamente, nós temos que entender algumas coisas. É extremamente importante. Primeira coisa, quando a gente critica bastante antigamente, antigamente as pessoas achavam que a doença surgia assim, que a doença era pecado assim. Não. Primeira coisa, nós não temos que criticar os povos antigos por pensarem nas suas origens das doenças. Eles não tinham o conhecimento que nós temos, não tinham a tecnologia que nós temos, né? Então, eles tentavam resolver os problemas deles com o que eles tinham. E o que eles tinham eram aquele conhecimento e aquelas tecnologias e aquele modo de viver. Então, eles tentavam responder as suas questões daquela forma. Quem garante, quem não, quem é que garante que daqui 1000 anos, as pessoas lá daqui 1000 anos vão olhar para nós e falar, nossa, mas como eles eram bobinhos, não sabiam que a origem das doenças era isso, era aquilo, né? Ninguém vai saber. Então, por isso que nós temos que analisar sempre do ponto de vista histórico, inserido naquela época, né? Então, sempre achava o seguinte, que as doenças teve a fase miasmática, que era uma influência invisível, vinha do ar, fluido, miasma, fazia adoecer. E é uma questão lógica, você imagina o seguinte, naquela época a maioria das doenças que existiam eram doenças transmissíveis. E doença transmissível, um caso é a origem de outro caso, ou seja, uma pessoa para ficar doente teve que entrar em contato com outra pessoa ficar doente. Uma outra pessoa doente. Então, automaticamente, o que imaginava? Eu vou lá visitar tal pessoa, ela está doente. E aí eu também fiquei doente, então eu imagino que aquela doença esteja no ar. E tinha muitas doenças relacionadas à transmissão respiratória, então que contaminava também. E a outra coisa, às vezes nem era respiratória, mas eu ia na casa da pessoa e um mosquito picava ela, aquele mosquito estava contaminado porque tinha picado uma pessoa doente. Pegou ela e ela achava que era do ar, então ela nem imaginava, né? Então, as transmissões dessa forma ocorrem até hoje, só que naquela época eles não tinham esse conhecimento, por isso que achavam que é isso. Hoje nós já sabemos, né, por que as pessoas ficam doentes na maioria das doenças. Então a outra questão também foi a influência religiosa. Então nós não podemos negar o seguinte, que várias teorias religiosas faziam com que as pessoas achavam que ficavam doentes em decorrência do pecado. Mas elas não estão totalmente erradas, né? É lógico que não relacionado ao pecado, mas vamos pegar um exemplo. Os judeus falavam o seguinte, olha, vocês não podem comer carne de porco. Veja bem,
naquela época não existia um controle de animais adequado. Então você imagina a quantidade de doenças que eram transmitidas pela carne de porco, como por exemplo a tenise, a cisticercose. É um exemplo, não sei se o motivo eram esses. Tá? Mas era uma forma também de controlar essas pessoas para evitarem que elas começassem a agredir outras pessoas, matar outras pessoas e assim por diante. No entanto, tá? É lógico que existia também por trás dos líderes religiosos a maldade de querer controlar o povo. Inventavam doenças baseadas em pecados, tá? Para que aquilo não ocorresse. Mas se nós formos pararmos para pensar, veja bem, a promiscuidade, né? A traição é um dos fatores preponderante para a infecção sexualmente transmissível, a promiscuidade, né? Então, isso nós temos que levar em consideração. Então, nós não podemos falar, estava totalmente errado. Talvez estejam totalmente errado, baseado no que nós conhecemos hoje de saúde, de tecnologia, mas naquela época talvez era o conhecimento que eles tinham. Eles tinham conhecimento, qual o conhecimento que eles tinham? Um conhecimento religioso. Não tinha educação, não tinha acesso à tecnologia, mal tinha acesso à comida. Aí tinham pessoas que tinham acesso a essa religião, que vivia muito bem nos seus castelos, com ótima alimentação, e eles morriam menos do que os outros, por uma série de outros fatores, principalmente relacionados à alimentação. Então eles achavam que realmente aquelas pessoas estavam passando informação correta, não é que elas eram totalmente erradas. Hoje, eu acreditar que o pecado ele vai gerar doenças, eu tenho que ficar com o pé atrás, né? Tomar bastante cuidado. É lógico, a gula gera doença? Óbvio que gera. Se eu comer demais alimentos, principalmente que não são adequados em momentos adequados, isso vai gerar doença. A preguiça, né? A ociosidade, isso vai gerar doença. Né? Eu não respeitar o próximo. Então eu pego o meu carro e saio costurando todo mundo. Isso eu vou acabar atropelando alguém, eu vou matar alguém, eu vou matar a mim mesmo, eu vou causar um acidente. Isso vai gerar um agravo na minha população. Então, eu só tenho que entender o seguinte, eu usar a cabeça, usar o raciocínio para pensar, opa, não é o pecado, é eu não ter umas relações adequadamente comigo e com o meu próximo. Se eu não tiver uma relação adequada comigo ou com o meu próximo, relacionado a uma série de relações, porque nós somos seres sociais por natureza, isso pode gerar doenças físicas, doenças mentais. Então, por isso que nós temos que tomar bastante cuidado com isso. Então, por isso que nós seguimos nesse caminho, que é a origem da doença na religião. Né? Então, nós não vamos condenar a religião naquela época, a gente não sabia quais eram os verdadeiros preceitos. A maioria era controlar a população, é óbvio, tá? Mas talvez era uma forma também de proteger contra algumas doenças que eles não tinham acesso. Então, qual a única coisa que eles tinham medo? De Deus, porque enfiavam na cabeça das pessoas que Deus era mau. E nós já sabemos hoje que Deus é amor. Deus não quer mal para ninguém. Se algum mal acontece conosco, é porque nós mesmos fazemos mal a nós mesmos. Né? Seja porque nós não cuidamos adequadamente da nossa alimentação, não cuidamos adequadamente do nosso bem-estar mental, do nosso bem-estar físico. E também não criamos situações para que outras pessoas que não têm as mesmas condições que nós tenham as mesmas condições. Né? E aí isso vai gerar doença, ou seja, eu tenho um desequilíbrio nas relações humanas. Se eu estou comendo muito, vai faltar comida para alguém. Tá? Então, isso é um exemplo. E o excesso de comida vai causar mal para mim e a falta de comida vai causar mal para aquela pessoa. Então, nós temos que começar a pensar nisso. Então, nessa teoria da unicausalidade, a doença era castigo de Deus. Qual é a origem da doença? Castigo de Deus. Né? Então, ao longo do tempo, isso foi mudando completamente. Né? Continuando, né, para a gente tentar entender isso, com o avanço da biologia, da tecnologia, principalmente no século XVII e XVIII e XIX, e é lógico, não podemos falar do século XX, o quanto que ele evoluiu, descobriu-se os micro-organismos, principalmente a bactéria. Né? Então, o Koch foi o primeiro a associar o que nós conhecemos hoje de Hanseníase, que é a lepra, né, a um micro-organismo. Então, ele foi o primeiro pesquisador a falar que quem causava a lepra era o Mycobacterium lepra. Veio o Pasteur,
que descobriu uma série de metodologias e inventou a pasteurização, ou seja, por meio de colocar o alimento em temperaturas altas e baixas, eu consigo eliminar micro-organismos daquele alimento e aquele alimento fica viável para eu consumi-lo sem ele gerar doenças. Com isso, as teorias das doenças elas foram mudando, já saiu da questão miasmática, já saiu da questão religiosa e passou para uma questão da biologia, ou seja, eu tenho um agente etiológico biológico causando a doença. E é lógico que foram pesquisando e foram avançando cada vez mais e viram o seguinte, que não era só agentes biológicos que causavam doenças, nós também tínhamos outras pessoas que ficavam doentes e que não tinham agente biológico. Eu tinha as doenças relacionadas aos agravos como acidentes, tiro, facadas. Isso não estava relacionado a agentes biológicos. Tinha doenças relacionadas a problema no coração que não estava relacionado a agente biológico. E isso foi instigando na sociedade. Opa, então existem outras coisas que causam doença que não somente o agente biológico. Mas aqui surgiu uma coisa extremamente importante. O agente etiológico. Ou seja, a partir daqui eu já tenho o quê? Alguma coisa que gera doença. É o agente causador da doença, o agente desencadeador da doença. Não significa que ele sozinho é responsável por tudo, mas eu já tenho esse agente responsável por isso. Então, por isso nós temos que entender esses avanços. Então, nós temos, por exemplo, John Snow, que é considerado o pai da epidemiologia, lá no início do século XIX, ele aplica um método epidemiológico, e ele acaba com uma epidemia de cólera que estava acabando com Londres, com a população de Londres. Com isso, ele desprendeu da medicina individual e teve a visão da doença na população. E aí eu consigo ampliar mais o meu conceito por que as pessoas ficam doentes, Então eu não estou analisando somente o indivíduo, eu já estou analisando o indivíduo dentro de um contexto populacional, dentro de um contexto social. E a partir disso eu começo a criar outras relações para a origem daquelas doenças. Então, a partir disso, começou a ter uma visão o quê? Que a doença tem origem apenas no agente etiológico. Eu já pensei, opa, não é só a doença, não é só o agente etiológico que está causando doença, tem outros problemas causando aqui. No entanto, ainda estou focado no agente etiológico, desprendido do agente biológico, e comecei a descobrir outros agentes etiológicos, seguindo até hoje, nós pensamos em 5 tipos de agentes etiológicos, 5 tipos de agentes etiológicos. Eu tenho os agentes etiológicos biológicos, que são aqueles agentes causadores de doença. Então, a primeira coisa, o que é um agente etiológico? É o agente desencadeador da doença, é o agente que dá origem à doença, é o agente causador da doença. Então, o que seria o agente biológico? É um ser vivo que causa mal, ele penetra no seu corpo e causa mal no seu corpo. Então, nós temos aqui um melhores exemplos: bactérias, vírus, protozoários, eumintos, plateumintos, nemateumintos. Nós temos vários agentes biológicos que penetram no nosso corpo, seja parasitando de forma externa, por exemplo, como carrapato, pulga, ou interna, como esses agentes, vírus, bactérias, protozoários. Eles causam desequilíbrios, porque é uma relação parasitária, e essa relação parasitária vai causar a doença em nós. Nós já temos doenças que estão relacionadas a problema genético. Então eu tenho o pai ou a mãe, ou o pai e a mãe, que passam um gene defeituoso para a criança, e essa criança nasce e esse gene se manifesta gerando algum problema genético. Então é um problema que nós temos. Então, pegar a anemia falciforme. A anemia falciforme, eu tenho uma deformação da hemácia, que essa hemácia não consegue passar pelos vasos sanguíneos, porque ela muda a sua forma fica em forma de foice, por isso que ela chama falciforme, e ali ela estoura. Automaticamente eu vou perder muita hemoglobina e vou ter uma anemia que pode levar as pessoas ao óbito. Então, isso é um exemplo que a origem foi onde? Um gene defeituoso. Nós temos agentes que são químicos. Então, por exemplo, o gás carbônico que nós respiramos da poluição, ele pode gerar dano no nosso pulmão. Ele está causando aquele dano. Ou do cigarro, ou a bebida alcoólica,
ou o excesso de carboidrato que nós comemos, o excesso de sal, do sódio, por exemplo, o excesso do açúcar, tudo isso são agentes químicos que estão gerando mal em nós. Temos os agentes físicos que estão relacionados a questões da física, como a radiação, o atrito. Como assim um atrito? Um acidente com um veículo automotor com uma pessoa, né? O impacto daquele veículo com aquela pessoa gerou um dano naquela pessoa, né? E isso é um problema que nós temos. E temos os agentes relacionados a agentes psíquicos ou psicossociais, que são aqueles relacionados que afetam diretamente a nossa mente. Um exemplo é o estresse, né? O estresse ele seria um mecanismo de defesa do nosso corpo e ele passou a ser utilizado constantemente. E isso gera um problema, né, no nosso corpo, no coração, principalmente. Mas a origem é onde? É lá na mente. Então, esses são 5 tipos de agente etiológico. Mas o que nós entendemos ao longo do tempo foi que não é só esses agentes, não é só o agente causador da doença. Eu tenho um agente, esse agente tem que estar em um hospedeiro, em uma pessoa susceptível para aquele agente, em um meio que favorece que aquele agente trabalhe. Aí a união desses 3, eu vou gerar a doença. Por isso que aí gera a origem da multicausalidade, né? A teoria da multicausalidade. O que a teoria da multicausalidade fala? Que não é só a doença não tem origem apenas de um único fator, que não tem a origem apenas no agente etiológico, mas que tem vários fatores que contribuem para que aquele agente etiológico se instale na pessoa ou que ela surja na pessoa, né? Porque tem agente etiológico, por exemplo, os psíquicos, surja na pessoa e aquilo ali gera mal na pessoa. Então, na multicausalidade, uma coisa que nós temos, nem toda doença tinha origem apenas no agente etiológico. Havia infecção sem doença e doenças sem não infecciosas. Então, a partir daí, criou-se a tríade epidemiológica, que é um conceito básico para doenças infecciosas, mas a partir dele surgiram outros conceitos. Mas ele é bom para a gente conseguir entender. É basicamente o seguinte, que para eu ter doença, tá, não basta ter só o agente etiológico, eu tenho que ter um hospedeiro susceptível, um meio ambiente favorável para esse agente etiológico agir e causar doença. Daí, se eu entender isso, eu quebrando essas cadeias aqui, eu consigo evitar que as pessoas fiquem doentes. Tá? Então, a partir dessa tríade, a gente começou a entender o seguinte: quais são os fatores do meio ambiente, quais são os fatores ambientais que podem influenciar no aparecimento ou não da doença. Então, por exemplo, tem os agentes físicos, por exemplo, o clima, a altitude, umidade relativa do ar, temperatura, tudo isso pode influenciar. Então, eu tenho doenças que relacionadas apenas a clima chuvoso, a clima quente, outras relacionadas a clima frio. Baseado nisso, quando eu estiver nesses climas respectivos, eu vou trabalhar para que a minha população não tenha essas respectivas doenças. Eu tenho doenças relativas somente à altitude, como doenças ao nível do mar, doenças que dá na montanha, umidade relativa do ar. Então, tem doenças que, quando nós estamos num período muito seco, que o ar está muito seco, que elas têm maior chance de aparecer, e assim como a temperatura. Um outro fator ambiental, o ambiente biológico, uma coisa que nós temos que entender bem claramente. Nós, seres humanos, nós não estamos sozinhos no planeta Terra. Nós vivemos com outros seres vivos. Esses seres vivos são agentes biológicos. Esses outros seres vivos, eles podem servir de hospedeiros para possíveis agentes etiológicos que vão causar doenças em nós e podem servir também de causadores das doenças. Então, como por exemplo, tem lá o vírus, a bactéria que pode gerar doença e que nós convivemos com eles, inclusive na nossa flora bacteriana normal, tá? Pode gerar doença em nós. Assim como os outros seres vivos. Por exemplo, o Aedes aegypti é um mosquito que ele pode transmitir o vírus da dengue, causador da dengue, para nós. E eu convivo com esse mosquito. Eu tenho cachorro que convive conosco, que esse cachorro, se ele não tiver bem cuidado, ele pode ser um fator de desencadeador de doença, assim como o gato, assim como o morcego. Nós temos baratas, rato, todos esses agentes, esses
esses seres vivos fazem parte do ambiente biológico, tá? Então, eles também favorecem o aparecimento ou não da doença, dependendo de como eu vou me relacionar com esses outros seres vivos. E o ambiente social, né? Nós geralmente nos reunimos de acordo com nossas características sociais, né, de consumo. A sociologia explica muito bem isso. Nós nos relacionamos dentro da nossa classe social de acordo com nossas características de trabalho e consumo. Então, essas características ela pode relacionar o quê? Direcionar um hábito, e esse hábito pode estar relacionado a favorecer aparecer doença ou não. Então, eu tenho o hábito de fumar, isso pode gerar doença em mim. Eu tenho o hábito de praticar atividade física de forma correta, isso vai favorecer a eu não ficar doente. Então, esse ambiente social, essas características sociais, a característica econômica, políticas e culturais são fatores ambientais que podem influenciar no aparecimento ou não de doença. E quais são os fatores do hospedeiro, os fatores da pessoa, de nós, que pode influenciar no aparecimento da doença? Nós temos, por exemplo, aqui a herança genética. Né? Se eu herdo um gene defeituoso ou um gene que me deixa mais propenso a ter tal doença, se eu me expor ao fator de risco aquilo ali, ou se o gene se manifestar, eu vou desenvolver a doença. Nós temos aqui um exemplo, a hemofilia e a anemia falciforme. Um outro, a anatomia e a fisiologia do organismo humano. Algumas pessoas têm dentro do sistema fisiológico, né, que é a imunidade, o sistema imunológico. Esse sistema imunológico ele pode ou não nos proteger contra a doença de acordo com que ele está ou não fortalecido. Então, algumas pessoas têm um sistema imunológico um pouco mais debilitado, outras têm um pouco mais acentuado. E além disso, nós temos algumas características relacionadas, por exemplo, com a idade. Quando nós somos muito jovens, ali recém-nascidos, nós estamos mais suscetíveis à doença, assim quando nós estamos muito idosos. Isso nos favorece a ter mais ou menos doença. A raça, por exemplo, nós sabemos, por exemplo, que o homem negro ele tem maior chance de desenvolver câncer de próstata. Em compensação, ele tem menor chance de desenvolver câncer de pele. Ele tem muito mais proteção do que comparado do que com a pessoa da pele clara. O sexo também. Então nós temos questões anatômicas e fisiológicas que nos favorecem a ter mais ou menos doença. Então, por exemplo, a mulher, quando nasce, ela morre menos do que o homem na mortalidade infantil, porque ela já nasce com alguns fatores que protegem ela mais do que o homem contra algumas doenças infecciosas no primeiro ano de vida. Mas vamos pegar, por exemplo, qual é a chance da mulher ter câncer de próstata? Zero, porque anatomicamente ela não tem próstata. Em compensação, qual é a chance do homem ter um câncer de útero? Zero, porque anatomicamente ele não tem câncer de útero. Então, a anatomia influencia também no aparecimento ou não de doença. Então, câncer de mama. A mulher tem muito mais chance de ter câncer de mama do que o homem, porque ela tem muito mais tecido mamário do que o homem. Então, essa anatomia influencia completamente. E o outro fator é o estilo de vida. Como eu vivo influencia no aparecimento ou não de doença. O meu estilo de vida. Estilo de comer, de dormir, de praticar atividade física, uma série de outras coisas. E o que é que nós podemos fazer para interferir nesses fatores para evitarmos doença? Então vamos pensar aqui. Quais são as ações que eu posso intervir no hospedeiro? Então, quais são as ações que nós podemos intervir no processo de saúde de doença em relação ao hospedeiro para evitar que essas pessoas possam ficar doentes? Então, vamos pensar em relação à herança genética. Então, eu tenho doenças que os filhos receberam dos pais, algum gene que pode gerar doença. Mas algumas doenças eu posso detectar logo que ela nasce por meio do exame do pezinho, que eu vou lá, furo o pezinho da criança, faço esses exames, que é a triagem neonatal. E automaticamente ali eu posso identificar, por exemplo, igual o hipotiroidismo, e começar a tratar aquela criança para evitar que ela tenha algum problema. E assim para outras doenças metabólicas relacionadas à deficiência genética. Isso é uma coisa que eu posso fazer tranquilamente. Aconselhamento genético. Se um pai e uma mãe têm histórico familiar de determinada doença na sua família relacionada à genética, cabe esses pais, se eles quiserem, procurarem
um profissional, um médico na área de aconselhamento genético, que vão fazer o mapeamento genético deles, vão ver qual é a probabilidade que eles têm de gerar um filho com aquela determinada doença e aconselhar se eles devem ou não ter a criança, mas a decisão final são dos pais, ok? E se eles tiverem a criança, eles vão estar cientes daquilo, né? Se eles não resolverem, eles podem adotar uma criança, por exemplo, ou podem fazer uma inseminação, porque às vezes é só o pai que tem um problema, então pode pegar um doador de espermatozoide ou uma doadora de óvulo. Então existem vários fatores, mas a decisão final é dos pais. Anatomia e fisiologia, né? Se eu tenho algum problema, eu tenho a mulher, ela tem a mama que pode ter câncer de mama, então ela pode, a partir de certa idade, fazer o acompanhamento com o profissional, um médico da área, principalmente se ela tiver histórico na família, para saber se ela vai fazer, se ela acompanhar, se ela pode detectar aqueles exames logo no início, a doença logo no início e tratar. Assim vale para o homem também no câncer de próstata, mas são só exemplos. Mas se a minha imunidade está baixa, eu tenho que fazer o quê? Fortalecer minha imunidade. E uma das melhores formas que eu tenho de fortalecer minha imunidade é por meio da vacina. Se eu tenho vacinas disponíveis para evitar ou para, no mínimo, minimizar os efeitos de alguma doença, eu tenho que tomar essa vacina. Eu vou fortalecer. Qual a finalidade da vacina? Fortalecer meu sistema imunológico com o objetivo de evitar que eu tenha doença. Ou, se eu tiver a doença, que eu evolua para um estágio mais grave. Esse é o objetivo principal da vacina. E no caso eu posso ter a imunidade a fortalecer de forma passiva, né? Como, por exemplo, a criança no aleitamento materno, ela está recebendo ali anticorpos da mãe da classe IgA, que vai proteger contra várias doenças relacionadas que tem penetração do sistema gastrointestinal e também respiratório, tá? Mas, vamos supor, eu fui picado por uma cobra, eu posso receber um soro antiofídico, tá? E ali evitar que eu tenha maiores consequências relacionadas àquela picada de cobra. E estilo de vida é simples. Se o estilo de vida está me gerando ter doença, o que eu tenho que fazer? Mudar de vida. É fácil? Claro que não, mas tem que mudar de vida. Se o cigarro vai me gerar doença, para de fumar. Se a ociosidade está me gerando doença, vamos começar a praticar atividade física. Se a minha alimentação está gerando doença, vamos começar a mudar a alimentação. E assim por diante. Tá? Então é assim que nós vamos trabalhar dentro do processo para modificar um efeito da saúde e doença no hospedeiro. E já relacionado ao meio ambiente, o que eu posso fazer? Então, se o meio físico está me gerando doença, né, então eu tenho que sanear o ar, sanear a água, sanear o solo, ou seja, o saneamento básico ele vai nos ajudar muito a evitar que aquele meio físico possa gerar doença. O meio biológico. Então, se eu tenho muitos insetos, eu tenho que trabalhar tentar controlar esses insetos por meio de pulverização de veneno, por meio de controle biológico e assim por diante. Tentar aqueles outros animais, como os animais de estimação que vivem conosco, que eles tenham uma saúde boa, porque se eles não tiverem saúde boa, eles podem gerar saúde nos seus tutores e assim por diante. E tentarmos ter uma relação adequada com os outros seres vivos que estão vivendo conosco, porque nós não vamos conseguir matar todos os outros seres vivos e ficarmos só nós. E mesmo porque se a gente fizesse isso, nós também desapareceríamos. Então, se essa relação ela existe, que seja uma relação harmônica, ok? E o meio social? Se o meio social está gerando doença, é o que nós vamos ver aqui agora, então nós temos que prover questões para evitar que aquele meio gere doença na minha população. E aí entra o quê? Os determinantes, tá? Social da doença, ou seja, quais são os problemas sociais que podem gerar doença. E aí eu tenho que pensar o seguinte, quando eu estou falando isso, eu estou pensando somente no hospedeiro, tá? Somente na pessoa. E eu lembro que existem outros fatores que podem gerar doença. Então, eu posso estar na melhor condição social do mundo, e na minha casa eu tenho uma pessoa que tem uma doença infecciosa e outra não. Então existe uma outra relação que não somente só a questão da pobreza que gera doença, tá? Mas se eu moro numa casa ruim, se eu não tenho acesso a esgoto tratado, a água tratada, se eu não tenho acesso à alimentação adequada em quantidade adequada,
Isso tudinho vai contribuir e muito para eu ter doença. Então, e as desigualdades sociais, elas favorecem demais termos doença. É muito simples. É só você pesquisar percentualmente, do ponto de vista social, quem é que interna mais ao longo do ano. Você vai perceber claramente que as pessoas que têm uma condição social inferiores do ponto de vista econômico vão ficar muito mais doentes do que as pessoas que não são. Mas não significa que as pessoas socialmente bem não fiquem doentes também, porque existem outros fatores, tá? Então, quando nós estamos expostos, por que as questões sociais influenciam no aparecimento da doença? Porque elas nos deixam mais expostos aos agentes causadores da doença e nos põem em um ambiente mais favorável para aquele agente causar a doença. Então, se eu moro em um local que tem água tratada, coleta regular de esgoto e esgoto tratado e coleta regular de lixo, se eu tenho um saneamento básico adequado, eu estou menos exposto a vários agentes causadores de doença. Agora, a partir do momento que eu vou morar em um local que não tem nada disso, eu estarei mais exposto. Isso é um problema. Tá? E como nós vivemos num mundo onde nós somos materialistas, nós associamos a ter as coisas relacionadas a dinheiro. Então, quanto melhor economicamente, mais acesso eu tenho às questões que me protegem de doença. Então, eu tenho acesso à vacina, por exemplo. Então, eu tenho a vacina pneumovalente. Geralmente, a pneumovalente na rede pública, ela protege contra 13 tipos de pneumonia. E eu tenho a pneumovalente 24, que protege contra 24 tipos de pneumonias, micro-organismos que causam pneumonia. A chance desses outros causarem doença é muito pequena, mas essa é privada, essa não é pública. E eu tenho acesso, que se eu tiver dinheiro, eu tenho acesso a essa outra. Então, eu diminuí a chance de eu ter doença. É menor? Tá? É pequenininha ali? Mas eu aumentei. Né? Se eu tenho condição de ter um café da manhã bom, me alimentar de novo com a fruta às 10 horas da manhã, almoçar adequadamente, ali meio-dia, 3 horas da tarde fazer um lanche, 6 horas ou 7, 8 horas ter uma boa alimentação adequada, isso me favorece a ter menos doenças, se tudo for de forma adequada, comparado com aquele que só alimenta uma ou nenhuma vez no dia. Tá? Então, os determinantes sociais, eles são extremamente importantes e eles estão muito mais associados a questões de infraestrutura, de educação e de mecanismos de assistência social do que a pasta saúde. Né? Então, se eu tenho algum problema de saúde relacionado às questões sociais, isso está muito mais relacionado à pasta, isso é uma coisa que algumas pessoas, mas isso é problema de saúde. Não é problema de saúde. Isso é um problema social. Não adianta eu criar medidas de saúde se eu não resolver o problema social antes. Então eu tenho que criar situações, tá, para que aquela pessoa saia daquela condição social e aí sim nós vamos trabalhar juntamente com essa pasta, infraestrutura, educação e uma série de outras coisas. Porque educação é um mecanismo de ascensão social. Talvez seja o mecanismo mais eficiente ao longo da história de ascensão social. É a educação. Então, se nós dermos educação de qualidade, se nós provermos emprego, se nós gerarmos renda, se nós gerarmos saneamento básico, ou seja, tudo que eu estou falando aqui é infraestrutura e educação, e eu diminuo a chance dessas pessoas ficarem expostas a terem a vários agentes causadores de doença, seja eles biológicos ou não. Tá? E é lógico que eu também tenho que criar a estrutura de saúde para acolher essas pessoas lá nas fases primárias, principalmente a atenção primária, para evitar que elas fiquem doentes. Certo, pessoal? Muito obrigado a todos, tá? Não esqueçam, dá um like, se inscrevam no canal. Só um detalhezinho, tá, gente? Eu fiz um curso de Canva, né, e eu estou gostando bastante disso. Se vocês tiverem interesse, o link está na descrição. Muito obrigado a todos!